Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, chegando aqui para poder conversar um pouco com vocês, torcedores vascaínos, sobre o jogo de sábado, né? Falar alguns assuntos referentes também no decorrer dessa semana, falar um pouco também sobre o Verratti, o Ryan, né? Parabenizar aí a comemoração, a festa que a torcida fez pelo Roberto Dinamite. Tudo isso você vai ver aqui no canal Papo de Vascaíno. Mas antes disso, quero pedir você para que você siga nosso canal aqui, tá? Se inscreva, curta, compartilhe, comente. É muito importante para a gente a sua participação e a sua interação conosco para que a gente saiba, né, como é que está funcionando o nosso canal. Nosso objetivo está aqui embaixo, aqui, ó, chegar aí a 1.500 inscritos e eu conto com vocês nessa ajuda aí. Semana de clássico, a gente vai conversar também sobre isso, mas antes tem um jogo, né, contra o Ceará na próxima terça-feira, Vasco e Ceará aí, para ver, né, se o Vasco realmente está evoluindo ou não com o Carille. Mas antes de mais nada, eu quero te pedir isso aí. Se inscreve com a gente, vá na nossa página no Instagram, no @papo.d.vascaíno, tá? Instagram nosso lá, vídeos lá quase que diários para vocês e atendendo aí as demandas dos torcedores vascaínos e comentando bastante, debatendo, tendo muita resenha, isso é muito importante para a gente, beleza? Vamos lá. O Vasco jogou contra o Sport no sábado em São Januário. O primeiro tempo do Vasco ali não me agradou muito, continuou mais do mesmo, né? O Vasco tentando e não conseguia alcançar com êxito o objetivo que tinha, que era até então pressionar, né, o Sport muito organizado ali. O Vasco, como eu digo sempre, é um time para mim muito técnico, mas pouco aproveitado por esse estilo do Carille. E quando eu digo o estilo do Carille, eu não estou pedindo a cabeça do técnico aqui, mas falando para vocês racionalmente que, para mim, o Carille é um treinador que não tem muitas ideias e isso vai se desenhar ao longo do tempo. No sábado, a torcida deu uma pausa sobre isso, né? E só que vai voltar a falar sobre isso, não tem para onde correr. E a gente precisa entender aquilo que o Vasco realmente precisa, aquilo que realmente o Vasco deseja nessa temporada. Eu torço para que dê certo e o jogo do Vasco encaixe com o Carille, mas eu acho muito difícil isso acontecer a longo prazo, tá? Diante de tudo que tem acontecido no Vasco, além da parte física que eu já bati aqui várias vezes, que eu acho que está muito ruim do Vasco. O Vasco faz um primeiro tempo ruim, né, mas consegue ali, né, alcançar êxito no gol, faz 2-0 também com o Verratti, e isso numa jogada muito boa do Nuno Moreira junto com o Piton ali, algo que me agrada bastante, tá? Essa parceria entre o Piton, o Nuno Moreira e o Verratti. Porém, o Vasco só tem essa jogada, né, de cruzamento para o Verratti, que é 50%, 60% daquilo que o Vasco faz e precisa para ser efetivo. O Sport teve algumas chances, também criou algumas jogadas, mas aí o Vasco consegue, né, ser mais efetivo nas chances que teve. O Verratti mais uma vez decidindo, aniversário, né, do Roberto Dinamite, seria o aniversário do Roberto Dinamite, saudoso Roberto Dinamite, a torcida fez uma linda festa antes e depois ali para o Roberto, e fica aqui ó, o meu abraço ao Rodrigo Dinamite, né, porque é sempre bom lembrar do maior jogador da história do Vasco da Gama, né, o nosso capitão, nosso craque, nosso artilheiro, ele está até aqui no quadro aqui, ó, uma homenagem a ele também aqui, o meu estúdio, né, ou o meu cenário teve, né, do nosso canal teve que ter ele, não tem como fugir do Roberto Dinamite sem passar pela história do Vasco. Então, assim, é muito gratificante ver o que a torcida fez e principalmente ver o Verratti marcando, né, um centroavante, né, então, assim, ontem foi o dia dos centroavantes, né, dos atacantes, melhor dizendo, Verratti 2 gols e o Ryan entrando no segundo tempo muito bem. E aí que está um detalhe interessante. Para mim, o Vasco teria que aproveitar mais, né, o Ryan. E eu, se eu fosse técnico do Vasco hoje, eu colocaria o Ryan no lugar do Garré, sem dúvida nenhuma, para iniciar o jogo contra o Flamengo, principalmente. Eu já faria o teste na terça-feira contra o Ceará e depois no final de semana seguinte contra o Flamengo. Clássico dos milhões aí. Espero que o Vasco consiga fazer um bom jogo e consiga quebrar esse tabu que já está aí há anos, né, com o Flamengo vencendo os jogos ou empatando, e o Vasco, dentro desses jogos aí, é um só que ganhou, e o Flamengo tem muito mais jogos à frente. E é importante a gente lembrar que ontem, né, também olhando o jogo de maneira geral, aí, o Vasco conseguiu fazer os gols muito pelo Verratti, mas no segundo tempo a entrada do Paí ajudou bastante ali, né, nesse contra-ataque. E uma coisa de positivo que a gente tem para falar aqui foi a decisão do Carille nas mudanças dele, né, no jogo. Eu acho que ele foi muito feliz
nas mudanças dele, tirando os jogadores do banco e trazendo ali. Não recuou, continuou mantendo o mesmo esquema, jogando para frente, tentando jogar em cima dos caras, e combinou com um passe lindo, né, do Payet ali de costas pro Ryan. Ryan entrou fresquinho, cara, o Ryan é muito explosivo, cara, a gente precisa usar esse menino mais vezes dentro desse contexto aí do Vasco, antes dele ser vendido, né, porque fadadamente o Ryan sai na janela do meio do ano aí, e é importante pra gente, né, se a gente pudesse segurá-lo mais um tempo, até o final do ano, se fosse, mas eu acho muito difícil o Vasco segurar o Ryan. Mas é um jogador de extrema importância, é um craque feito em São Januário, e isso é importante para a gente. Por que eu estou falando aqui que eu acho que o Carille não consegue colocar esse time para render? Porque o Carille também não tem usado muita base, né? Só tem usado o Ryan, que já está no profissional aí já há algum tempo, mas não tem usado muita base. Eu queria mais ver o Carille usando o Zuccarello, utilizando aí o Lincoln e o Luiz Gustavo, utilizando até o próprio Elder, né, que foi destaque na Copinha e não ganhou nenhuma chance aí no time titular. Chegou aí para o banco no Campeonato Carioca, mas não teve ali aquela minutagem que a gente esperava para poder ver, né, o Elder em campo. E o Vasco precisa utilizar seus crias, né, cria da base vascaína, sem ser desfazê-lo de qualquer forma. Eu queria muito ver aí também essa questão do Payet, né? Se vai continuar, se não vai. Ele foi perguntado ao final do jogo, deu um sorriso, né? Não disse que sim nem que não, mas o contrato do Payet, para quem não sabe, acaba agora no dia 5 de maio, e o Payet tem pouco mais aí, né? De 20 dias aproximadamente aí para poder contar a partir de amanhã. O Payet tem mais 20 dias aí para poder estar no Vasco encerrando o seu contrato, sem dúvida nenhuma. É um craque? Sem dúvida. Precisa ser melhor aproveitado? Também acho que precisaria ser melhor aproveitado, e principalmente uma atenção especial a ele e o Coutinho, por já ter uma idade avançada, mas sem dúvida nenhuma são caras que definem jogo, como ontem, com aquele passe ali que qualquer um outro jogador ficaria com dificuldade de fazer de costas, o Payet fez com excelência e colocou o Ryan para disputar num contra um, e aí o Ryan vai, faz o terceiro e mata o jogo. O Vasco ainda toma um gol ali, né? Um gol contra ali do Hugo Moura, cabeceando para dentro do próprio gol. Eu acredito que o Hugo Moura tenha sido deslocado um pouco ali, acabou errando a cabeçada, mas enfim, o VAR não chamou, assim também como não chamou no gol do Verratti, ou chamou no gol do Verratti, o Wilton manteve o gol do Verratti, e o Vasco faz um bom jogo, né? Teoricamente, assim, no sentido de fazer gols. Segundo tempo, as mexidas do Carille melhoram o time, mas o Vasco criou muito pouco, teoricamente, para aquilo que a gente espera do Vasco, né? Daquele corpo técnico do Vasco, aquele 1-2. A gente teve muita saída pelo lado direito também, com o PH, né? Excelente jogo do PH, porém, o PH, ele peca muito, e eu acho que isso é uma questão técnica e tática que tem que ser corrigida pelo treinador, nas decisões do último passe, né? Você vê que ele foi na linha de fundo ontem, tinham 3 jogadores chegando do meio, aquela bola ia sempre para o meio da área, e ele toma a decisão errada de bater ali, e o zagueiro tira, né? Isso aí foi umas 2 vezes ontem, aconteceu as 2, 3 vezes ontem. A gente poderia ter ampliado o jogo, porque o Vasco estava chegando ali com os jogadores naquela faixa ali do pênalti, da marca do pênalti, onde aquela bola tem que ser, no caso, rolada para trás, para que os jogadores consigam chegar batendo ali, né? Eu acho, se eu não me engano, tinha ali o Tietê chegando na bola, tinha o Paulinho, tinha o Jair, né, que já estava em campo, se eu não me engano, e tinha também ali o Hugo Moura chegando naquela bola para bater. Então, assim, essas decisões, essas tomadas de decisões do Vasco têm sido muito ruins. Essa última decisão, o Vasco às vezes consegue sair da pressão, consegue fazer boas jogadas, principalmente pelo lado direito com o Paulo Henrique, mas quando é para decidir, acaba não conseguindo fazer de forma efetiva. Ontem a gente conseguiu que a bola entrasse, mas se a bola não entrasse, Vasco ontem passaria um perrengue também. Um ou outro chute do Coutinho quando está em campo, né? A diferença que a gente vê quando o Coutinho está em campo, quando o Payet está em campo, Vasco produz muito mais. Garrea ontem até teve uns lapsos bons durante o jogo, principalmente no primeiro gol, que ele participou efetivamente, mas não rendeu aquilo que a gente espera dele ainda. Acredito que a longo prazo isso vai acontecer. O Garrea é um cara que vai se destacar aí, sem dúvida nenhuma, e vai ajudar muito o Clube de Regatas Vasco da Gama. Porém, para o jogo contra o Ceará, eu entraria ali, sem dúvida nenhuma, com o Ryan, porque ele é um cara que, para mim, é de extrema importância para o clube ali. É isso. A semana se inicia, os treinamentos se iniciam, o Manu Capasso, mais uma vez, aí, não sendo utilizado, não sei o que acontece, cara. Eu acho que a gente poderia tentar desvendar esse mistério, por que o Manu Capasso não vai nem para o banco. Alguma coisa muito séria tem que ter acontecido nesse sentido. É um cara técnico que eu gosto muito de ver jogar, queria vê-lo no Vasco esse ano, mas a janela já está fechada agora para ele sair só no meio do ano.
Vamos ver como é que vai se desenrolar isso, né? Então, assim, Carille ganha mais uma chance para o jogo contra o Ceará, mas eu acho que isso é uma questão de tempo do Carille cair aí. No primeiro jogo, a torcida vai sim cair matando em cima dele, vai vaiar de novo se ele fizer um jogo ruim. Enfim, tudo indica, né, que estaria cotado aí o Fernando Diniz, mas vamos aguardar, né? Não vamos especular aqui, até para não atrapalhar o processo de jogo do Clube de Regatas Vasco da Gama, que venceu, né? Chega aos 7 pontos, fica ali na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, e vamos ver como é que o Vasco vai galgar essas competições jogo a jogo, né? Mas o Carille ainda está muito pobre de ideias, muito pobre de jogadas ensaiadas, muito pobre mesmo de situações de jogo que o Vasco precisa ser efetivo ali. E corrigir essas tomadas de decisões dos jogadores, porque isso é a obrigação dele, parar o jogo, parar o treino e corrigir isso. Falando, olha, a bola é aqui, toca aqui, vamos jogar ali, não pode deixar os jogadores soltos, assim como aconteceu, né, em alguns momentos do jogo. Ele precisa corrigir isso dentro de campo, dentro dos treinamentos, principalmente para o Vasco ser mais efetivo, além do que foi ontem, né? 3-1, resultado bom, mas para mim não reflete aquilo que foi o jogo, que foi um jogo altamente equilibrado, e o Vasco criando muito pouca chance, mas sem dúvida nenhuma sendo efetivo, mais uma vez com o nosso capitão, com o nosso artilheiro, com o Verratti, e um centroavante que dispensa comentários, beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Saudações vascaínas a todos vocês. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixa seu like e esteja conosco também no Instagram. Valeu? Fui! Saudações vascaínas.